O governo dos Estados Unidos voltou a avaliar a possibilidade de impor sanções ao ministro Alexandre de Moraes, o Mussolini da Moca, como o retorno da lei Magnitsky. Ela tem sim que responder a todos nós. Tendo dito isso, tendo desabafado, eu espero que isso se resolva. Espero mesmo, mas eu estou muito preocupado, porque quando os dois maiores executivos do WhatsApp no Brasil não conseguiram me responder ao longo das últimas 24 horas, que eu já estou há 30 horas sem o serviço. Então, os dois maiores executivos do WhatsApp e do Grupo Meta não souberam me dizer sequer o motivo genérico. Foi por denúncia? Foi por algoritmo? Foi por crime? Não, ninguém sabe. E quando ninguém sabe é que eu tenho medo. De acordo com o jornal britânico Financial Times, o governo dos Estados Unidos voltou a avaliar a possibilidade de impor sanções ao ministro Alexandre de Moraes, o Mussolini da Moca, como o retorno da lei Magnitsky. A reportagem afirma que as medidas contra Moraes voltaram a ganhar força depois que o ministro autorizou ações de busca e apreensão contra fontes do jornalista Luiz Pablo do Maranhão, que publicou textos sobre Flávio Dino e também foi alvo de buscas determinadas pelo Mussolini da Moca. O caso do jornalista maranhense despertou a atenção do governo Donald Trump, porque envolve uma discussão sobre liberdade de imprensa no Brasil. Moraes e sua mulher, Vivi Bart, também conhecida como a mensalina do Master, já haviam sido alvos das sanções americanas no ano passado. Em julho de 2025, a gestão Trump enquadrou o ministro na Magnitsky, argumentando na época que Moraes havia cometido graves abusos de direitos humanos como relator do processo da Loucademia do golpe, mas as sanções foram, sabe-se lá Deus ou o diabo por quê, retiradas em dezembro. Será que volta, Eduardo, a Magnitsky no Moraes? Qual é a sua aposta? Será que Joesley vai visitar Trump? Qual é a sua aposta? É grande possibilidade de retornar, né, tendo em vista que teve uma outra ocasião que o presidente Trump apontou que o Lula era volátil, ou seja, de pessoa que fala uma coisa e faz outra. Então, baseado nessa manifestação do presidente Trump, eu acho que tem sim grande possibilidade de retornar a Magnitsky para o casal, porém, né, a gente sabe muito bem que a linha do Trump é uma linha mais dinheirista, vamos colocar assim. Tudo bem, ele sabe que está um ano-chave, que é as eleições aqui no Brasil. O Lula não tem muito apreço pelo governo americano e, obviamente, acaba sendo recíproco nesse sentido de apreço. É óbvio, né? Agora, com a divulgação mundial de todo esse arroz... Mas, espera aí, uma coisa a gente tem que explicar. É apreço ou sensação? Nesse caso aí, apreço mesmo, porque mundialmente já está repercutindo essa decisão do Moraes. Ah, não, mas é o direito brasileiro. Não é assim. No mundo livre, o mundo ocidental, o hemisfério ao qual o Brasil faz parte, o Brasil está ficando isolado, se assemelhando mais ao Irã, à China, à Rússia. Não, mas no Irã, na China e na Rússia, é o direito no Irã, na China e na Rússia. Aqui não é. Exato. Este é o ponto central, Pavinato. Porque o Brasil está se descolando do mundo civilizado, se descolando, desincronizando do mundo ocidental, do mundo livre, essa é a verdade. Então é óbvio que vai repercutir, e aí, novamente, em menos de uma semana nós já temos essa repercussão, e obviamente o autor dessa situação, um violador internacionalmente conhecido por direitos humanos, violação dos direitos humanos, é o ministro Alexandre de Moraes, Pavinato. E aí, Holliday, acha que ele vai para o troninho ou não vai? Pavinato, me parece que há agora sim uma boa razão para que a Magnitsky retorne contra o ministro Alexandre de Moraes. Há de ajar. Isso porque, inicialmente, na primeira vez,
houve ali toda aquela situação em torno do presidente Bolsonaro e todas aquelas decisões polêmicas e que eram direcionadas a um grupo político em específico. Isso por si só, claro, já justificava a Magnitsky como de fato foi aplicada. Mas agora, nesse caso, me parece que Alexandre de Moraes ele atinge de forma aleatória, em tese, né, pelo menos, porque não é aleatório, ele está atingindo porque quer proteger um outro colega, o Flávio Dino, mas ele atinge alguém que não está nesta polarização nacional. Quer dizer, é um jornalista de um estado do Nordeste e que tratava de temas até então locais. E passa a ser conhecido nacionalmente quando atinge um ministro da corte. Portanto, não há uma relação específica. O ministro da corte, que é um local. Mas se bobear, ele é até maior que o estado. Devia ter um mapa. Não, que as dunas ele é maior. As dunas. Os lençóis, as dunas são de Natal. Então, a partir do momento em que... ele deve dormir com aqueles lençóis. Ai, Jesus. Para cobri-lo. Que horror, que cena. Então, a partir do momento em que ele dá essa decisão que extrapola esta polarização nacional e, portanto, vai além de Jair Bolsonaro, vai além do PL, vai além da disputa eleitoral desse ano, ele traz... Diz o quê? Um comportamento... Diz o quê? Diz o quê do quê? Você falou que vai além da diz o quê? Da disputa? Disputa. Despolarização. Polarização das minhas aulas de fisiologia. Que vai além da polarização nacional e que vai além da disputa desse ano. Aí o que acontece? Quando Alexandre de Moraes dá essa decisão, ele atinge um elemento central para todo o Ocidente, que é o sigilo da fonte. E que não tem só a ver com os jornalistas em si, claro que é a primeira coisa que vem à mente, mas o sigilo da informação como um todo. E passa a imagem concreta e real de que o Brasil se transformou sim em uma ditadura do judiciário e que essa ditadura não tem uma relação apenas com os grupos políticos. É uma ditadura real, estabelecida e consolidada, onde os agentes públicos se transformaram ou passaram a se enxergar no próprio Estado. Esse é um dos elementos, inclusive, de estados ditatoriais, onde atingir o agente, criticar o agente público, a pessoa física, também se confunde com um ataque ao próprio Estado, que por sua vez também reage de forma absolutamente desproporcional contra os cidadãos comuns. Então me parece que o governo americano agora tem um motivo, mais uma vez, um motivo muito forte para que Alexandre de Moraes sofra novamente as suas sanções. Espero que dessa vez dure mais tempo. Deixa eu falar aqui com os cornos do chat. Eu não dei boa noite para vocês do chat, mas eu vou falar com os cornos. Tem um corno aqui que já passou e que agora colocaram aqui a travinha para não ficarem flodando, graças a Deus, que ele falou assim, mas ele não é jornalista. Eu já falei aqui e vou repetir. Por quê? Porque repetindo a gente aprende, é igual tabuada na escola. Quando a gente vai na escola, a gente fica decorando a tabuada, lembra? 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. Até entrar na cabeça. A gente fica decorando. Então, vamos ficar aqui repetindo. Pelo menos vocês decoram. Se não aprende, decora. Né? Que fica mais bonito para sua vida. Foi o próprio STF, Supremo Tribunal Federal, sendo ele ainda Supremo na sua composição, que no dia 17 de junho de 2009 derrubou a exigência legal de formação em curso de jornalismo para ser jornalista. Ele disse que esta lei não foi recepcionada pela Constituição de 88 e que exigir formação de jornalista para reconhecer a atividade de quem dá uma notícia como jornalista fere a liberdade de expressão e de imprensa. Então, se você acha que não é jornalista, reclama com o STF, porque o STF não pode achar que não é jornalista. O boca mole do Fachin
aquele projeto de homem, jamais poderia ter dito o que ele disse na abertura de uma sessão do STF na semana passada, que o Luiz Pablo é só um blogueiro. Porque ele desconhece essa decisão histórica do próprio STF. Ele não estava no STF na época. Talvez por isso, né, as decisões ainda eram boas. Porque nós não tínhamos energúmenos desta envergadura, principalmente presidindo o tribunal. Logo, quem diz que ele é jornalista, queira você ou não, em primeiro lugar é a Constituição, e isso é reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal da época em que ele ainda decidia conforme a Constituição. E tenho dito, benedito. Enquanto muitos tentam resumir a política em poucos segundos, em poucos caracteres, aqui a minha proposta é outra: analisar os fatos com profundidade e responsabilidade. Todos os dias, às 7h30 da noite, 19h30, eu entro ao vivo lá no YouTube, no canal do Metrópolis, comentando as principais notícias do país e do mundo com análise crítica e muita informação. Quer assistir a live completa? Então acompanhe o Pavinato 7h30, ao vivo, 7h30, no YouTube do Metrópolis.